Educação à distância, mudando realidades. E aí, estamos de volta, hein? Nossa unidade 3 está começando. Ei, passou rápido, hein? Unidade 1, unidade 2, você já viu um bocado de teoria. Já estamos aqui na unidade 3, você já chegou nessa unidade aqui, já leu bastante coisa, já entendeu, começa a compreender exatamente o funcionamento das organizações atuais por meio das teorias criadas lá no século passado. Na verdade, aí você começa a pensar, meu Deus, tudo faz muito sentido que esse professor está falando, mas o professor é só um transmissor daquilo que está escrito no teu material, no ambiente virtual de aprendizagem, lá no material que nós disponibilizamos a você, principalmente na biblioteca virtual lá por meio do SWAP. Se você tem alguma dúvida que não consta lá, os nossos professores mediadores estão à disposição para te responder lá nos chats da disciplina Teoria das Organizações. E é claro, alguma outra dúvida maior, procura na biblioteca que com certeza vai estar relacionado lá a algo específico daquilo que você ainda de repente não conseguiu entender de uma forma mais tranquila. Vamos trabalhar hoje então a Teoria das Organizações, outras três disciplinas, outras três teorias que vão te deixar ainda mais intrigado com tudo aquilo que a gente vem vivendo no mundo atual. Coloca aqui na tela que nós vamos falar sobre a teoria sociotécnica, que já veio lá logo depois da TGS, né, a Teoria Geral de Sistemas, surgiu em 1953, a teoria neoclássica. E aí, professor, o que é isso aí? Tinha a clássica aqui em cima, agora veio a neoclássica, é isso mesmo que você está lendo, lá em 54, olha só, quase juntas, né? E em 57, mais próximo ainda, a teoria comportamental. A sua linha do tempo está começando a fechar, hein? Está começando a acabar esse monte de teoria e você vai começar a entender da melhor forma como tudo funciona. Quais são os objetivos de hoje? Conhecer as novas teorias administrativas que serviram de base para as organizações, novas ainda, né? Diferenciar cada teoria, bem como o seu contexto principal, para as organizações públicas ou privadas, entender o processo de evolução destas teorias. E aí a gente vai contextualizar um pouco aqui. Teoria sociotécnica, você viu lá, né? Olha só, teoria sociotécnica, quer dizer que nós vamos ver aqui hoje, a ênfase dela está no estudo das fábricas e nos seus sistemas de trabalho. A neoclássica é o foco nos resultados de forma concreta, tá? E a teoria comportamental, a ênfase no comportamento das pessoas dentro das organizações. Vem aqui antes de a gente começar. É muita teoria, né? É muito conteúdo, não é verdade? Mas você pode trabalhar dentro do tempo estipulado dessa disciplina, tá? Que você está trabalhando em conjunto com outra. Os nossos cursos, eles são EAD, eles são voltados, são formatados para que você não tenha muito conteúdo de uma vez só. Então nós trabalhamos com duas disciplinas, você está tendo essa e alguma outra, tá? Que eu não lembro agora, mas você está tendo essa e uma outra, então isso não te atrapalha a estudar uma e outra, porque os conteúdos eles são feitos de forma mais resumida, de forma mais breve, mas te passando a informação principal e te dando lá a referência de onde você pode aprender muito mais. Ah, professor, quer dizer que o material é só resumido? Claro que não, meu filho. Mas a gente resume um livro em conteúdos para que você consiga entender e, é claro, te indica novas leituras para você aprofundar ainda mais o teu conhecimento. Vem para a tela. Teoria sociotécnica. Esta teoria ou abordagem sociotécnica tem seu princípio manifestado por volta lá do século XIX, quase não sai aqui, por meio do estudo sobre as fábricas e os seus sistemas de trabalho, tá? Realizado por ninguém menos que Adam Smith, olha aí o homem, né? E Babbage, não é verdade? Adam Smith, para quem não sabe, é o pai da economia moderna, tá? Considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Procura lá, tá? Adam Smith, você vai ver muita coisa lá sobre este homem que é o pai, tá? Da economia moderna. Nossa, professor, daquela época ele é pai da economia moderna? Meu filho, claro que é. Ele, na verdade, é um dos precursores aí desse movimento econômico que a gente conhece até hoje. Procura, vai dar uma lida lá que você vai conhecer muito lá. Se você ler em qualquer site, você vai ver muita informação que faz muito sentido o que Adam Smith falou naquela época que acontece ainda hoje. Vamos seguindo. Teoria sociotécnica, lá na década de 50, estabeleceu-se a existência de uma inter-relação entre a tecnologia e as pessoas.
tecnologia e as pessoas. Olha nós aqui, eu aqui desse lado, você aí desse lado. Eu tô em pé, tu tá deitado, que eu sei que tu tá assistindo essa aula deitado. Para com isso, levanta, meu filho, toma um café. Toma um café. Ah, não, é meia-noite, tem problema, toma esse café e assiste, lê esse conteúdo. É hora que tu tem tempo, parabéns, meu filho. Você é trabalhador, né? Você está estudando agora porque você está buscando um futuro melhor para você. Olha a economia também aí, ó, né? Então você começa a pensar o seguinte: opa, peraí. Existência de uma inter-relação entre a tecnologia e as pessoas. Nós estamos falando aqui por meio da tecnologia. Eu estou a quilômetros de distância de você e a tecnologia está ajudando. E essa teoria social... Nossa, professor, mas lá da década de 50 já tinha isso, já tinha EAD. Calma, não estou falando isso, tá? Mas estou falando que existe essa inter-relação entre a tecnologia e as pessoas. Vamos continuar, tá bom? Dentro das organizações, agindo de forma recíproca dentro das organizações, constituindo as funções técnica e social. A técnica era abrangida aí pela execução das tarefas, amparada pela tecnologia, claro. E a função social, o relacionamento entre os participantes, é o foco desta função. Pessoas e tecnologia. Ela está apoiada ainda nos seguintes princípios. Unidade básica de trabalho. Presta atenção nisso daqui, ó. O todo, ele é visto como um conjunto de atividades e não mais como uma decomposição simplificada de tarefas. Gente, lembra quando a gente falou na teoria estruturalista que o todo, ele é mais importante que as partes? As partes se formam, aliás, as partes formam um todo. Tá? E o todo existe por conta das partes, mas é o todo que interessa e não somente uma parte. A inter-relação entre todas elas é que transforma as organizações públicas ou privadas no que a gente conhece até hoje. Vem para cá ainda. Grupos de trabalho. ênfase nas equipes de trabalho, tá? Comunicação e cooperação entre os membros do grupo. Outro princípio é a autorregulação. O controle é realizado internamente pelos próprios indivíduos, tá? Torna o supervisor um facilitador da convivência entre os grupos, tá? Ainda, em relação ao sistema social da abordagem, podemos dizer que ele é marcado pelas pessoas, por isso que ele é o social, e suas relações entre si. Aspectos como os fisiológicos, lembra lá de Maslow, né? Ó, psicológicos, além dos fenômenos emocionais de cada um, tem maior atenção por parte da alta cúpula das organizações. As pessoas, elas são o elemento base, em conjunto com as adaptações de novas tecnologias. Elas são consideradas aí no processo como parte do todo. Trabalham de forma menos dependente, tornam-se mais ou menos passivas em relação às mudanças, tá bom? Quanto ao sistema tecnológico, geralmente é moldado pela especialização de conhecimentos e habilidades exigidos, conforme o tipo de máquinas, equipamentos, matérias-primas e pelo arranjo físico das instalações. A tecnologia ela é variável, tá? Que se relaciona com as habilidades de seus participantes, ou seja, o conhecimento necessário irá depender da tecnologia utilizada naquele momento. Vem aqui. E aí você começa a se imaginar, nossa, mas naquela época, pessoas, tecnologia, sim. Foi exatamente no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é que o mundo começou a se abrir para novas tecnologias, a se programar, a se preparar para novas tecnologias, para melhorar os seus processos de trabalho e principalmente a vida das pessoas. Muito do que nós vemos hoje de tecnologia foi criado lá atrás e, é claro, ao longo dos anos e foi se melhorando para chegarmos nesse nível que nós estamos. Você pode estar assistindo essa nossa web aula de número 3 da China, da Rússia, tá? Você pode estar assistindo de qualquer lugar do mundo, tá? Eu estou falando aqui para você, você está assistindo, tá? Tudo por meio da tecnologia. Ah, mas eu poderia assistir por meio de um robô? Sim, poderia ter sido um robô que tivesse gravado, né, o conteúdo escrito e você estaria assistindo a tecnologia, mas você é a pessoa. O robô ia gravar para outro robô? Não, não faz sentido. Mas o robô, alguém programa, uma pessoa física programa um robô que vai fazer a gravação e vai entregar esse conteúdo para você. Olha só o nível de tecnologia que nós chegamos, tá? E isso tudo veio lá de trás, no pós-Segunda Guerra, o mundo se preparando para mudanças radicais no seu modo de ver, de enxergar e principalmente de produzir as coisas, tá bom? Por isso que a tecnologia é variável. Vamos aqui pro próximo. Por último, temos ainda o subsistema gerencial,
que busca soluções voltadas para a parte administrativa, tá? Como a implementação de procedimentos bem definidos e ainda ao alcance dos resultados previstos. Está diretamente ligado às políticas internas da empresa, ou seja, faz parte de um todo estrutural das organizações. Essa é a teoria sociotécnica, a teoria voltada tanto para as pessoas como também para a parte técnica ou a parte tecnológica. E aí você começa a pensar, nossa, professor, naquele período se falava muito disso, já começou a se falar e nunca mais parou. Tanto é que estamos aqui no mundo atual, num mundo totalmente tecnológico, que depende das pessoas, mas que as pessoas dependem da própria tecnologia para continuar participando de um ciclo de melhoria contínua e constante na nossa vida. E isso é muito bom, isso faz com que a gente chegue até seu lar, até sua casa, até seu escritório, onde quer que você esteja. Vamos então para a teoria neoclássica. Olha lá, a irmã mais nova da teoria clássica, né? Ah, como assim mais nova? Claro, ela surgiu depois, ela é mais nova, né? O foco aí nos resultados de forma concreta. O que quer dizer isso? Ela não corrigiu nenhuma teoria anterior, tá? Lembra que eu falei no início? Que as teorias, elas não vieram para uma corrigir a outra, mas elas vieram para complementar algo que de repente deixou passar despercebido daquela outra. Elas vieram para se complementar e ao longo dos anos elas foram se formando em modelos de gestão, que a gente vai ver inclusive lá na última aula, que é o modelo de gestão de governança, tá? Ainda, a neoclássica veio remodelada, né? É a clássica remodelada. E a realidade, é lógico, voltada para a realidade da época, que datava ali da década de 1954. Ainda, quais são as características da neoclássica? A ênfase na prática da administração, ou seja, o resultado concreto de forma pragmática. O que é isso, professor? Como assim o resultado concreto? Quer dizer que a anterior, a clássica, não tinha isso? Não, lembra que a clássica estava voltada para a estrutura e não simplesmente no resultado em si. Ela pensava lá em toda a estrutura organizacional, na hierarquia organizacional, mas não para o resultado concreto. Tá? Enquanto a científica pensava na base, no operário, né? Na ênfase nas tarefas, a burocrática na ênfase, na racionalidade, ou seja, nenhuma realmente começou a pensar nos resultados concretos. Por isso que surgiu a teoria neoclássica lá em 1954. Seguimos. Reafirmação relativa dos postulados clássicos, tá? Ela não reinventou a roda, mas agiu de forma ampla e flexível, tá? Qual era a ênfase aí nos princípios gerais de administração? O PODC, querido, vem aqui. Lembra do POC 3? Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar? Agora esse POC 3 virou apenas 4. Mas é POC 2? Não. Simplesmente o planejar e o comandar virou apenas planejar, dirigir, comandar, aliás, controlar e agir. Errei? Não. Planejar, organizar, dirigir e controlar, perdão. Tá? No lugar do comandar e do coordenar virou o dirigir. Então planejar, organizar, dirigir e controlar, tá bom? Esse virou um PODC, tá? Para você gravar eu pode crer. Tá? São aqueles mnemônicos que a gente usa aí na nomenclatura dos concursos, pode crer. Em vez de ser POC 3 virou o pode crer. Planejar, organizar, dirigir e controlar, que são as novas funções do administrador ou funções administrativas. Ela veio remodelada, tá? Ainda, é lógico, voltado para o resultado concreto, mas de uma forma muito mais remodelada, como a gente vê agora. A ênfase dela também é nos objetivos e nos resultados, ou seja, a busca concreta pelo alcance dos resultados, como já falamos, um ecletismo nos conceitos, né? Por meio da flexibilidade de adaptação e absorção de outras teorias recentes. Então ela veio exatamente para abarcar todas as demais teorias recentes e se transformar em algo mais flexível, mas que gerasse um resultado concreto para a organização pública ou privada. E aí você começa a pensar o seguinte, opa, já estou começando a ver algo voltado porque a gente trabalha hoje em dia lá na minha secretaria de Estado, do município, ou de repente para a minha empresa onde eu trabalho, lá no setor onde eu trabalho, as coisas são mais flexíveis, eles estão abertos a ouvir, eles estão abertos a atender novas teorias, novos conhecimentos para melhorar o fluxo dos processos do trabalho e, é claro, trazer melhorias não só para o seu cliente, como também para as pessoas que lá trabalham. Seguimos aí. Teoria neoclássica, então, segundo Chiavenato,
Para os neoclássicos, a administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. O bom administrador é aquele que possibilita ao grupo, alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos, e de esforço e com menos atritos com outras atividades úteis. É fazer mais com menos, é fazer mais com menos esforço, mas obter os resultados que se previam, que se planejavam ali naquele período. Ainda, os princípios fundamentais da organização formal são a divisão do trabalho, ou seja, a separação de cada atividade, a especialização. Vejam aqui que nesse período surgiu a departamentalização e também os setores especializados. A hierarquia, que sempre existiu, mas é considerada como subordinação. E também a amplitude administrativa, ou seja, a quantidade de subordinados supervisionados por cada chefe específico ali daquelas áreas. Nesse período também surgiu o processo de centralização e descentralização, que hoje no ramo público você vai entender de uma forma praticamente voltada igual à administração privada. A centralização enfatiza aí as relações escalares, isto é, a cadeia de comando, tudo é centralizado em um único ser, tá bom? A organização ela é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo no topo tem a mais alta autoridade e a autoridade dos demais indivíduos é escalada para baixo, de acordo com a sua posição relativa no organograma ou na pirâmide. A cadeia escalar ou cadeia de comando está intimamente relacionada com a unidade de comando. A descentralização já faz com que as decisões sejam pulverizadas nos níveis mais baixos da organização. A tendência moderna é descentralizar para proporcionar melhor utilização dos recursos humanos. Vem aqui que o pai te explica, olha só, tem a pirâmide e dessa pirâmide tem o topo da organização. Quem está aqui no topo tem a mais alta autoridade para quem está nos níveis hierárquicos mais baixos. Já o processo mais descentralizado, nós vimos inclusive em vários organogramas, essa amplitude de comando, ela é descentralizada, ela é pulverizada em vários níveis hierárquicos, ou seja, não depende que só uma única pessoa tome o processo de decisão no topo da pirâmide, mas várias outras a depender do nível hierárquico até a base da pirâmide. Seguindo, as funções do administrador, lembra lá do Pode Crer, como eu falei, planejar, organizar, dirigir e controlar, era POC 3, né? Era planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Só que o comandar e o coordenar virou o dirigir, Comandar e coordenar virou o dirigir, era a direção, O controlar continua, planejar e organizar também virou o PODC ou Pode Crer, como você conhece. Vamos partir então para a teoria comportamental, entendeu esse processo aí? Teoria neoclássica, uma teoria muito tranquila de se trabalhar. Ela, na verdade, ela foi uma remodelagem e, é claro, por ser mais flexível, ela abarcou outras teorias da época para poder trazer para dentro das organizações e, é claro, melhorar o fluxo de trabalho, melhorar a forma de trabalho, em processos mais descentralizados do que os centralizados da unidade de comando. É claro, onde necessitava existir esse processo mais centralizado, mas quando não, descentralizava para poder deixar muito mais simples, muito mais flexível e se obter resultados melhores. Vamos para a teoria comportamental? Coloca aí. A partir da década de 50, a mesma década lá, identificou-se que não bastava somente considerar as necessidades individuais de cada operário, com o intuito de motivá-lo a trabalhar, preste atenção mais, para produzir melhor. Olha, vou ler de novo. Identificou-se que não bastava somente considerar as necessidades individuais, não dá para pensar só em você, meu filho, com o intuito de motivá-lo a trabalhar mais para produzir melhor. Passou-se a analisar a sua complexidade, ou seja, bem como o ambiente e o meio em que estava inserido. Douglas MacGregor desenvolveu duas teorias do comportamento. Vem aqui. Não era somente mais o indivíduo. Eu preciso pensar nas relações humanas. Sim, o homem precisa de satisfazer as suas necessidades básicas, suas necessidades de estima, de realização, de segurança. Claro, só que agora não podemos pensar somente nele como indivíduo. A organização também faz parte. A organização é o todo.
Tá? E aí nós começamos a pensar, opa, não dá somente para pensar no individual, vamos pensar no todo, ele faz parte. Ele também é algo que faz parte dessa organização. E vamos começar a pensar de uma forma diferente. E aí McGregor pensou nessa aqui, ó. Olha só as duas teorias existentes. Presta bem atenção. Para que tem esse desenho aí, professor? Essa preguiça. Teoria X passou a interpretar o trabalhador como ser preguiçoso. Olha, rapaz, aqui, ó. Parece com algum amigo de vocês. Alguém que está aí. E irresponsável, que necessitava de controle e motivação. A teoria X, que a gente falou inclusive lá atrás, a gente citou ela, tá? Acho que foi na teoria das relações humanas, tá? Nós falamos aqui o seguinte, a teoria X e Y. Essa X, ele necessitava de controle e motivação constante. Eu te pago, você trabalha, tá? É lógico, você produz, você só trabalha se pagar. É o ser preguiçoso que precisa ser motivado. Ei, meu filho, levanta dessa cama, rapaz. Vamos trabalhar. Tem dinheiro aí? Tem. Opa, o cara levanta até motivado, né? É uma espécie de motivação poder trabalhar. E a teoria Y, olha o que ela fala. Ó. Interpreta o trabalhador como alguém que quer trabalhar e que tem condições de se autodirigir e também de se autocontrolar, exigindo do administrador apenas ações no sentido de encorajá-lo a participar e de oferecer oportunidades para o desafio e a iniciativa individuais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda consegue enxergar essas duas teorias no mundo de hoje? Claro, todas as duas. As pessoas elas trabalham motivadas em receber o salário, o benefício, o reconhecimento ou alguma coisa desse tipo. Mas tem aquelas que também não estão pensando somente no salário. Elas pensam em outros tipos de benefícios que elas vão receber baseados no salário. Ela precisa apenas de alguém que indique, olha, o nosso objetivo é esse. Nós vamos chegar nele através dessa estratégia. E aí segue-se o fluxo normal para se alcançar as metas e objetivos. Tudo muito prático, né? Parece tão antigo, mas é tão moderno, não é verdade? Vamos seguir para a aula. E aí aqui eu trago algumas características, tá? Que você pode ler, tem no material, não vamos ler todas, tá bom? Só ler a primeira aqui, ó, teoria X, as pessoas não gostam do trabalho e tendem a evitá-lo se for possível, tá? É o preguiçoso mesmo. E a teoria Y, as pessoas consideram o trabalho algo natural a ser realizado e também fonte de satisfação, é claro, em condições favoráveis. Características dessa teoria: ênfase nas pessoas, sem deixar de olhar para o ambiente em que elas estão inseridas, tá? E a preocupação com o comportamento organizacional e os processos de trabalho, visto que a organização é peça fundamental para o desenvolvimento das atividades das pessoas que nelas estão inseridas, tá? O estudo do comportamento humano, uma vez que as pessoas mudam de forma constante, conforme seus desejos ou necessidades são atendidos, novos surgem, tá bom? Fazendo com que as pessoas estejam sempre em busca de algo que lhes atenda da melhor forma. Lembram-se lá da hierarquia das necessidades de Maslow? Tem totalmente a ver com isso daqui, tá? Para fecharmos aí a nossa aula, a teoria das organizações e sua timeline. Nós falamos hoje sobre a teoria sociotécnica, a neoclássica e também a teoria comportamental. Olha só o quanto nós já percorremos até aqui, meu querido. Poxa, até mais, né? Bons estudos, mas eu quero te dizer o seguinte: não para de estudar, esse conteúdo está muito prático, tem atividade para você fazer aí, e eu tenho certeza que você vai responder da melhor forma possível, porque ó, se você ler esse material, você consegue responder as questões que estão, tá, no questionário. Então assim, ó, estuda, vai com calma. Opa, não, estou ocupado, eu só tenho 5 minutos para poder ver isso tudo, então não vê. Espera, resolve teus problemas lá, resolve tuas situações lá, para assistir essa aula, para ler o conteúdo, que quando você for responder o questionário, você vai lembrar, o professor falou disso, ele deu exemplo daquilo, meu Deus, teoria X é o preguiçoso, teoria Y é o cara trabalhador, opa, não, você vai lembrar. Tenho certeza que você vai lembrar. Você ainda vai lembrar, inclusive, do que eu falei para você aqui, meu filho. Qual foi o gesto que eu fiz para você aqui. É verdade que você percebe que eu falo muito, mas eu também gesticulo bastante. Desejo a você bons estudos e até a unidade 4. Te aguardo lá.
Educação à distância, mudando realidades.